Evangelho de João, capítulo 15, dos versos 21 ao 25, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram, a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem causa. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, perdoe qualquer pecado que houver na nossa alma nesse momento, pelo sangue de Jesus, seu Filho, e rogamos diante do Senhor, diante desse texto tão precioso, que o seu Espírito Santo nos seja agora o professor, iluminador, Senhor, para que entendamos esse texto, para que eu possa pregar com fidelidade e para que cada um de nós tenha o seu coração aberto para receber, Senhor, a sua palavra e para ser edificado. Para a honra e glória do Senhor, em Cristo Jesus, nós oramos e nós agradecemos, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, semana passada, eu comecei a estudar com vocês essa sessão, que vai, na verdade, do versículo 18 desse capítulo até o versículo 4 do capítulo seguinte, que é o capítulo 16. É uma sessão que o Senhor Jesus Cristo, tendo falado, que nós já temos estudado, falado sobre que Ele é a videira verdadeira, nesse capítulo, que nós devemos permanecer nele, quer dizer, crer e amá-lo, e que devemos amar uns aos outros como expressão desse nosso amor por ele, que devemos permanecer então neste amor. Aí ele trata agora do assunto do ódio e da perseguição do mundo contra os discípulos, e ele vai tratar desse assunto, como eu acabei de dizer aos irmãos, desde o versículo 18, que nós estudamos a semana passada, até o versículo 20, começa no 18, ele vai tratar disso até o versículo 4 do capítulo seguinte. E aqui, meus irmãos, eu tenho sempre destacado para vocês, é muito interessante, é muito importante nós notarmos o contraste que Jesus faz. Esse contraste eu queria sempre destacar para nós não esquecermos. O contraste que ele faz do amor que existe entre os discípulos e o ódio que existe no mundo. Então, ele tem falado só de amor, que ele amou os discípulos, que os discípulos o amam e que os discípulos devem permanecer no seu amor, amando uns aos outros. Mas aí, de repente, ele fala do ódio. Isso não é sem propósito, mas ele quer realmente mostrar que no reino dele há amor verdadeiro, mas que no mundo, que é aquela sociedade, que é a humanidade caída em Adão, alienada de Deus, rebelada contra Deus, não há amor, mas há ódio. E eu já destaquei aqui várias vezes esse contraste que está no versículo 17 para o versículo 18, que eu queria que nós lêssemos agora novamente. Veja que Jesus diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Percebe? Então ele fala: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Já tinha dito no versículo 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que era a sessão anterior, em que ele diz: amem como eu amei. O modelo do amor sou eu. Aí ele diz: se o mundo vos odeia. Então, fazendo aqui esse contraste, essa diferença muito grande que existe entre os discípulos e este mundo. Então aqui, meus irmãos, o quadro é o Senhor Jesus Cristo. Em todos esses 3 capítulos, na verdade, ele está preparando os discípulos para o que virá. Ele está preparando os discípulos para a morte dele. É o último discurso dele, que eu já tenho repetido aqui durante essa série de exposições. Então, esses 3 capítulos, 14, 15 e 16, é o último discurso.
E o 17 é a oração que ele faz por eles. Então o Senhor aqui está preparando os discípulos para a sua morte, para tudo que virá, para a missão que eles vão enfrentar, e mostrando para eles, para que eles não fiquem escandalizados, que a missão não vai ser fácil, né? Mas para que eles não fiquem assustados. O capítulo 14 foi um capítulo de grande consolo, vocês lembram disso, em que Jesus, ele consolou os discípulos, fazendo com que eles tivessem uma visão elevada, né? Saíssem dessa visão terrena, apenas do que acontece aqui, e percebessem a história por completo, ou seja, Jesus vai voltar. Jesus iria morrer por eles na cruz. Jesus em breve voltará para buscá-los, para que eles fiquem com ele para sempre. Aqui eles estão numa peregrinação, aqui é uma passagem. E nessa passagem, nessa peregrinação, eles ainda terão a companhia do Espírito Santo, que estará com eles, o auxiliador, que vai lhes auxiliar em tudo. Então, no capítulo 15, ele já começa a exortar, é a ênfase do 15, dizendo: permaneçam em mim, que eu sou a videira, amem. Agora, no finalzinho desse capítulo, ele vai falar, preparando exatamente, ele continua sempre preparando os discípulos, ele vai falar do ódio e da perseguição do mundo, para que eles não ficassem assustados, não ficassem surpreendidos, mas soubessem que realmente as coisas são assim, há um motivo do mundo persegui-los, né? E que eles não deveriam ficar surpreendidos, mas que eles deveriam ter paciência, e que na verdade isso seria até motivo de consolo. Consolo, por quê? Porque eles sendo perseguidos significaria que eles são de Cristo, né? Eles não ficariam felizes porque as pessoas estão perseguindo a eles, com a perseguição em si, nem com o fato das pessoas odiarem tanto a eles. Eles ficariam até tristes por elas, mas isso mostraria que eles estão do lado certo, que eles estão do lado de Cristo, e que eles seriam perseguidos como Jesus foi perseguido. Então, no estudo anterior, nós vimos que do versículo 18 ao versículo 20, dentro dessa seção do ódio e da perseguição, o Senhor Jesus, ele mostrou o motivo, apresentou o ódio e começou a mostrar o motivo da perseguição. Mas eu queria que nós fizéssemos agora, mais uma vez, eu acho bem interessante, nós fazermos uma leitura completa de toda essa sessão, para que ela ficasse cada vez mais na nossa mente, tá bom? Então eu convido vocês para lerem comigo do versículo 18, do capítulo 15, até o versículo 4 do capítulo 16. Vamos fazer a leitura então, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram, a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, e que eu não vos disse isto antes, desde o princípio, porque estava convosco. Perceba então que Jesus deixa claro aqui: eu estou dizendo isso para que vocês não fiquem escandalizados, vocês não fiquem como que aconteceu. Jesus, o sentido aqui fomos enganados, pensávamos que ser cristão seria melhor, seria mais fácil. Não, Jesus não engana ninguém. Jesus diz assim: olha, vai ser difícil, vai ser
perseguição, ódio do mundo, vai ter perseguição e ódio do mundo. Pode ser até que vocês morram. Vai ter gente que vai matar vocês dizendo que é um culto a Deus. Então, não fiquem surpreendidos, porém, fiquem firmes. Lembra do capítulo anterior? Vocês estão indo para a glória. Vocês têm que testificar. Semana que vem, se Deus quiser, eu vou falar sobre o trabalho deles no meio desse ódio que é testificar. Vocês têm que testificar, vocês têm que ter fé, têm que ter paciência, têm que se consolarem no fato de que vocês pertencem a mim. Aqui é difícil, mas vocês estarão comigo na glória. Você não deve se surpreender com as perseguições e com o ódio do mundo, e vocês devem agir de uma determinada maneira. Vocês devem reagir diante disso de uma determinada maneira, que é exatamente testificando e amando. Porque lembra do contraste? O contraste é, entre vocês existe amor, em vocês existe amor, entre vocês. Lá fora existe ódio, então vocês têm que amar. Vocês têm que ser diferentes do mundo. Mas veja, meus irmãos, semana passada, nós estudamos então do versículo 18 ao versículo 20, em que o Senhor Jesus Cristo apresenta o ódio e diz o motivo do ódio, né? Ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Então, antes de odiar vocês, o mundo odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, aquele amor falso, né? Aquele amor de apoio no pecado, né? As pessoas gostam que digam que elas estão certas nos seus pecados, então amaria nesse sentido. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo. Ele já tinha dito no versículo 16 que ele os escolheu, ele retirou eles do mundo. Eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Vocês são peixe fora d'água, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Vocês não deixam os pecadores sossegados nos seus pecados, porque vocês brilham e a luz, ela revela os pecados deles, e eles então odeiam vocês, porque eles odeiam a mim, porque eles odeiam a Deus o Pai. Mas ele diz: lembrem-se, e aqui está o consolo, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Lembrem disso, eu já tinha dito para vocês, ele diz. O servo não é maior que o seu Senhor. Eu sou o Senhor, vocês são servos. Eu fui perseguido, vocês serão perseguidos. Consolem-se nisso, vocês estão do lado certo, vocês estão do meu lado. E consolem-se também no fato de que não vai ter só perseguição. Eu fui perseguido, vocês vão ser perseguidos, mas também guardaram a minha palavra, e guardarão também a vossa. Ou seja, na medida que vocês vão testemunhando, haverá pessoas que vão crer, que vão ouvir o Evangelho, que vão guardar a palavra de Deus. Então Jesus aqui está dizendo: por que vocês são perseguidos? Porque vocês são meus, porque vocês são de Cristo. Vocês não são mais do mundo. O mundo me odiou. Por que o mundo me odiou? Porque eu dei a Deus, eu vim de Deus. Então é óbvio que eles vão odiar vocês, porque vocês são meus. Esse é o motivo. Aqui nesse trecho que nós vamos estudar hoje, que nós estamos estudando hoje, ele vai continuar falando do motivo da perseguição do mundo. Ele vai esclarecer mais que o motivo tem a ver com o Pai, com Deus o Pai. Mas ele vai mostrar também que este ódio, na verdade, ele é totalmente absurdo, imerecido. É o tema da nossa mensagem. É um ódio imerecido. É um ódio, na verdade, que não tem motivo. O motivo é louco. Não há motivo para odiar Deus. Então, esse texto, ele se torna para nós a demonstração da loucura que é esse mundo. Da loucura, meus irmãos, que são os homens caídos, da loucura que eu e você nós estávamos antes de sermos cristãos, antes de sermos crentes, antes de sermos resgatados. Nós vivíamos num absurdo, nós vivíamos numa loucura. Esse texto ele vai mostrar que nós não devemos nos surpreender, porque o mundo é um mundo de absurdos, o mundo é um mundo de loucura, e a loucura das loucuras é o ódio a Deus, é o ódio que as pessoas têm a Deus. Nós devemos então saber que nós estamos lidando com um mundo louco, com um mundo absurdo, com um mundo que não ama a Deus e que, portanto, não devemos esperar aplausos para nós se nós queremos servir a Deus. Ora, se nós estamos num mundo que odeia a Deus, e eu absurdamente odeio a Deus,
O propósito do texto é, olha, não fiquem surpreendidos, não esperem que as coisas sejam diferentes, porque as coisas não serão diferentes. Existe um absurdo, existe um ódio imerecido, existe um ódio totalmente louco, né, neste mundo contra Deus. Por outro lado, meus irmãos, a palavra de Deus aqui também nos apresenta um alerta. Todo texto que apresenta a loucura do pecado e a loucura do mundo é um alerta para nós. E o alerta aqui é muito sério. Porque o que Jesus vai falar aqui é o seguinte: eles tiveram a palavra de Deus, eles ouviram a palavra de Deus, mas eles rejeitaram. E Jesus vai dizer que exatamente aí está a loucura. Eles não são desconhecedores, eles não são ignorantes, eles tiveram a revelação, mas eles rejeitaram essa revelação. E, portanto, é um alerta para nós. Sabe, irmãos, é uma bênção. O culto ao Senhor é uma bênção, é a maior bênção que acontece na nossa vida na semana. É o momento mais importante da nossa semana. Você pode ter certeza disso. Esse momento aqui. Por outro lado, isso deve ser um alerta para nós, porque a Bíblia inteira mostra, ai daquele que tem oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas despreza. Esse texto, portanto, ele é um texto que vai mostrar para nós, para que nós não nos surpreendamos, sendo nós cristãos, crentes, amando o Senhor, não nos surpreendamos com o mundo, porque o mundo é essa loucura mesmo, né? Devemos ter paciência e devemos prosseguir, mas ele também é um alerta para todos nós que estamos aqui hoje à noite. Não podemos, irmãos, desperdiçar a pregação da palavra de Deus, ouvi-la e não dar atenção a ela. Vamos entrar no texto agora. Eu queria olhar com vocês aqui 3 pontos que nós podemos dividir o nosso texto. O primeiro ponto está no versículo 21. Em todo esse trecho, Jesus vai mostrar este ódio imerecido, né? Esse ódio louco que o mundo tem contra Deus. No primeiro versículo 21, ele vai mostrar o desconhecimento que o mundo tem de Deus. Do versículo 22 ao versículo 24, o meu segundo ponto, ele vai mostrar esse pecado indesculpável que o mundo manifestou naqueles dias. E no último versículo, versículo 25, meu terceiro ponto, ele vai mostrar que, na verdade, tudo isso está profetizado desde o Antigo Testamento. Então vamos entrar no texto aqui, irmãos. Em todo esse trecho, o Senhor Jesus Cristo, ele está mostrando para nós esse ódio louco e esse ódio imerecido que há no mundo. No versículo 21, ele diz assim: mas tudo isto vos farão, tudo isto o quê? Perseguição, ódio, né? Ele tinha dito no versículo 18, se o mundo vos odeia. Ele diz no versículo 19, se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Então, o ódio. Ele diz no versículo 20, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é um servo maior do que o seu Senhor, se a mim me perseguiram, também vos perseguirão. Então esse tudo do versículo 25, mas tudo isto se refere ao ódio e à perseguição. O Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, por que que eles vão odiar vocês e por que que eles vão perseguir vocês? Ele explica no versículo 21, observe. Já tinha explicado antes, né? Porque vocês são meus. Mas agora ele avança na explicação, mostrando que isso tem a ver com Deus o Pai. Ele diz assim no versículo 21, mas tudo isto vos farão por causa do meu nome. Olha só, vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Vamos então entender, irmão. Jesus apresenta aqui de uma forma bem clara o motivo da perseguição. Por que que o mundo vai nos odiar se nós somos cristãos? Por que que o mundo vai nos perseguir como cristãos? Porque por causa do nome de Jesus. Esse é o motivo. O nome de Jesus. Por que o nome de Jesus? Porque na Bíblia o nome de Deus
significa revelação de Deus. Jesus, ele veio, o nome Jesus, nós até estivemos aqui estudando no Catecismo Ortodoxo o significado de Jesus, o significado de Cristo, o significado. Mas em suma, isso significa o seguinte, que o nome de Jesus diz respeito a toda a revelação que Jesus Cristo trouxe. Que revelação é essa? Quem é Jesus? Quem é essa pessoa? É um homem? Sim, é um homem. Mas não é um homem qualquer. É o Deus homem. Ele veio do Pai, enviado pelo Pai. Por quê? Porque há uma humanidade caída em Adão, pecadora, rebelde, e uma humanidade que só merece uma coisa: a ira de Deus, o juízo de Deus. É uma humanidade que traiu Deus no jardim do Éden em Adão. É uma humanidade que tem traído a Deus ao longo da história. Cada homem, cada mulher tem traído esse Deus e tem desafiado a esse Deus e tem levantado nos seus corações, no lugar desse Deus, ídolos, e tem servido esses ídolos. Mas Jesus é a expressão do amor do Pai por um mundo assim, que o odeia. João 3,16: Deus amou o mundo, esse mundo caído, esse mundo alienado, esse mundo que o odeia, esse mundo, essa humanidade rebelada contra ele. Deus amou esse mundo de uma tal maneira que deu o Filho dele ao mundo que não merece nada. Deus expressou o seu amor, a sua graça, deu o seu Filho, para que este Filho, deu o seu Filho para que todo aquele que crê no Filho não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Cristo Jesus veio para salvar os seus deste mundo, para morrer na cruz pelo seu povo esse que não merecia nada. Como Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, quando éramos inimigos, odiávamos a ele, mas ele veio até aqui, se encarnou, se tornou homem como um de nós, fez o que Adão não fez, morreu numa cruz pelos pecadores, voluntariamente se entregou e disse: venha sobre mim a ira do Pai, que era para eles, caia sobre mim. E ele morreu, e ele pereceu, e o seu santo sangue foi derramado naquela cruz. Como nós estudamos hoje aqui de manhã, o corpo dele foi partido, que é o símbolo da ceia, lembra que nós estudamos de manhã? O corpo foi partido, como o pão é partido, o corpo dele foi partido naquela cruz. Como o vinho, nós vemos o vinho, o sangue dele foi derramado, porque ali estava caindo a ira de Deus. Nunca ninguém sofreu tanto como Jesus. Caiu sobre ele a ira de todos nós, que era para nós, que nós nunca pagaríamos no inferno, numa eternidade de inferno. E Jesus pagou. Ele foi sepultado, morreu pelo seu povo, foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos, subiu ao Pai e é mediador, e ordenou a sua igreja, e diz à sua igreja: ide pelo mundo e pregue a esses pecadores, digam a eles, pecadores, arrependam-se dos seus pecados, baixem as suas armas. Vocês têm desafiado a Deus, mas eis que Deus proclama o tempo de graça, o tempo de misericórdia, um tempo de salvação. A porta está aberta, venham, creiam, arrependam-se dos seus pecados. Jesus diz: eu sou a porta, quem entra por mim vai achar pastagem, alimento, vida eterna. Esse é Jesus, esse é Cristo, essa é a mensagem dele. É a mensagem que mostra a realidade do pecado, a maldição, a ira, que os homens não merecem nada, os homens só merecem a ira de Deus, mas que Ele é o Salvador, que Ele é o Redentor, que todo aquele que se arrepender dos seus pecados, todo aquele que confiar somente nele, na sua obra na cruz, será justificado, será perdoado, será salvo, poderá chamar Deus de Pai. Deus cobrirá os seus pecados, justificará os seus pecados, porque o Filho já pagou na cruz do Calvário. Essa é a mensagem, irmão. Mas Jesus diz: eles odeiam isso, eles odeiam porque isso lhes é ofensivo,
Eles odeiam essa mensagem porque isso mostra a sua imundícia, o seu pecado, a sua miséria. Isso quebra o orgulho deles. Isso denuncia que eles não merecem nada. Isso mostra os seus ídolos. Isso mostra a sua imundície. Isso mostra que tudo que eles merecem é o inferno. Isso mostra que as suas melhores justiças são trapos imundos, como diz o profeta no Antigo Testamento. Isso mostra que eles não têm nada. Isso mostra que tudo é graça. Ou graça ou maldição. Mas que eles não podem fazer nada para se salvar. Então, eles vão fazer... Veja que coisa. Eles vão odiar vocês. Eles vão matar vocês. Eles vão perseguir vocês e até matar vocês. Por causa dessa mensagem. Por causa desse evangelho. Por causa desse anúncio da salvação bendita que eu trouxe, que eu anunciei no meu nome. Eu sou Jesus. Jesus, porque ele morrerá pelos pecados do seu povo. Eu sou Cristo, ungido de Deus, aquele que veio para salvar vocês. Eu sou o Messias prometido, mas eles vão perseguir vocês por causa do meu nome. Vocês lembram que vai acontecer isso lá em Atos dos Apóstolos? Os apóstolos vão começar a pregar o nome de Jesus e as autoridades judaicas vão chamá-los e vão dizer assim: não falem mais neste nome. Não anuncie este nome, nós odiamos este nome, nós não queremos ouvir este nome. Eles nem falam, eles odeiam tanto este nome que eles nem falam o nome de Jesus. E eles proíbem os apóstolos de falarem o nome de Jesus. É ódio, é amor, é amor manifesto de Deus. Ali o nome de Jesus significa a graça, o amor, a salvação, mas ele é respondido com ódio. Ele é respondido com ofensa, com ódio e com ódio que chega a matar quem falar desse nome e que não quer ouvir desse nome. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome. E aí Jesus fala em segundo lugar, porque não conhecem aquele que me enviou. Eles não sabem quem é Deus. Eles não conhecem o amor de Deus. Eles não conhecem a graça de Deus. Eles não conhecem a salvação de Deus. Mas como não conhecem se está sendo revelado pelo nome? Esse desconhecimento, essa ignorância, não é que não há luz, não ocorre porque não exista a luz, é porque a luz é negada. A luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. E veja o que Jesus diz também aqui, meus irmãos, no capítulo 17, 17, versículo 8, por favor, leia comigo. Quando Jesus está orando ao Pai, olha só o que o Senhor Jesus Cristo fala, no capítulo 17, versículo 8, ele diz assim: porque lhes dei as palavras que tu me deste. Está falando dos discípulos. E eles a receberam. Veja, eu lhes dei as palavras que tu me deste. Quem foi? Jesus trouxe a mensagem de quem? Do Pai. Jesus trouxe a mensagem de Deus Pai, a palavra de Deus Pai. Eu lhes dei as mensagens que tu me deste. E eles a receberam. Quem receberam? Quem recebeu? Os discípulos. O mundo não. Mas os discípulos receberam. E o que aconteceu com eles? E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eles têm conhecido que eu vim de ti. Eles têm agora esse conhecimento. Por que eles têm esse conhecimento? Porque eles tiveram fé. Porque eles receberam a palavra. Porque eles receberam esse conhecimento com fé. Eles não desprezaram. Eles creram que me enviaste. E a vida eterna é essa, conhecer a Deus. Vocês lembram que ele fala aqui no versículo 2, não é? Vamos ler, por favor, o versículo 2. Ele diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe destes. E a vida eterna é essa, versículo 3. Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Irmãos, Deus só é conhecido, Deus só é compreendido, conhecido e amado quando a pessoa crê no que Jesus está revelando, quando a pessoa crê no Evangelho. Se ela não crê no Evangelho,
A luz está brilhando, Jesus está falando, a revelação veio, o nome dele está sendo proclamado, o nome de Cristo, a salvação em Cristo Jesus. Mas se a pessoa não crê, ela não conhece a Deus. Ela é uma ignorante sobre Deus. E o pior, porque isso acontece o tempo todo, ela pode achar que conhece a Deus. Pior é isso. É que esta ignorância e essa loucura e esse ódio é devolvido ao amor de Deus revelado em Cristo Jesus, não é visto pela própria pessoa como ódio, não é visto pela própria pessoa como loucura, não. A ignorância sobre Deus é a mãe de todas as ignorâncias, é a mãe de todas as loucuras. A trevas a respeito de Deus, a escuridão a respeito de Deus, as trevas a respeito de Deus, são as fontes de todas as trevas, de toda a escuridão mental e espiritual do ser humano. Desde que o homem despreze Jesus, ele está em profundas trevas. A luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Eles amam os seus pecados, eles desprezam Cristo. Mas para eles têm uma concepção de Deus, eles têm um entendimento sobre quem Deus é. E eles acham que eles estão certos. Para eles aquilo não é loucura. Não. Esse evangelho aí é uma bobagem, isso tudo é tolice, eu não quero saber disso, eu sou um homem que já conheço a Deus, eu já sei quem Deus é. Veja, meus irmãos, agora sim, o capítulo 16, volte um pouquinho a sua Bíblia, no capítulo 16, se Deus quiser, quando nós chegarmos lá, nós vamos explicar melhor. Jesus diz no versículo 2, essa coisa que é surpreendente, é uma coisa incrível, irmãos, ele diz assim: expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Irmãos, essa gente aqui, não pense que essa gente não é religiosa, que essa gente até mesmo ateia. Pode acontecer, isso se manifesta numa espécie de ateísmo. Na verdade, o ateísmo, quando alguém se diz ateu, ele está adorando alguma coisa. Todo ser humano tem um Deus. Mas a grande questão é que, em muitos e muitos casos, esse ódio contra o Evangelho, esse ódio contra Cristo não vem como irreligioso, não vem como alguma coisa que odeia a religião, vem em nome da religião, vem em nome de Deus. Eles vão matar em nome de Deus. Eles vão odiar em nome de Deus. Eles vão expulsar os cristãos da sinagoga, isso significa tirar todos os direitos deles em nome de Deus. Eles vão matá-los em nome de Deus. Só que o Deus que eles dizem fazer isso, crer e servir, não é o Deus verdadeiro, é o Deus que está de acordo com as trevas deles. É um Deus que não os incomoda. É um Deus que não mostra a miséria deles. É um Deus que não denuncia os seus pecados. É um Deus que não mostra que tudo que eles merecem é um inferno de fogo eterno. É um Deus que não incomoda-lhes a consciência, mas que lhes traz uma mensagem de paz, que lhes cauteriza a consciência, que diz assim: está tudo bem, olha, o pecado não é tão ruim assim. Não se preocupem, eu amo vocês, eu sou um Deus de amor, não se preocupem com o pecado. É um Deus da estatura e do tamanho deles, dos seus pecados, das suas imundícias, tão imundo como eles, tão impuro como eles, é o Deus deles. O Deus revelado em Jesus é odiado porque é o Deus santo, é o Deus da Bíblia, é o Deus irado contra o pecado, é o Deus que diz que o pecador não merece nada. É o Deus que oferece graça, não faz nada por mérito, porque não há mérito. É o Deus que para salvar pecadores teve que dar o próprio Filho, para que o Filho morresse por eles. É o Deus que em todos os aspectos humilha esses pecadores e mostra a sua miséria. Isso é demais, irmãos, para os pecadores. Isso é muito humilhante. É um Deus que eles odeiam. Eles odeiam, mas eles elegem e eles criam nas suas mentes Deus, um próprio Deus. O que é idolatria?
A idolatria começa no coração. Os ídolos estão no coração das pessoas. Os ídolos são elevados, são instituídos, são adorados aqui no coração. E eles se adequam à imundície e ao pecado dos pecadores. Por isso que o nome de Jesus é tão odiado. Por isso que em vez de receber amor, Jesus recebe ódio. Aí Jesus continua falando assim no versículo 22, vamos ler, já voltei para o capítulo 15, versículo 22. Jesus diz assim, veja, se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Jesus agora fala, irmãos, esse é o meu segundo ponto, do pecado indesculpável que o mundo manifestou na sua época e que o mundo manifesta, meus irmãos, em muitos momentos, em muitas ocasiões. Esse pecado, ele expressa da seguinte forma, é que não há motivo para eles continuarem odiando a Deus, odiando ao Pai, odiando ao Filho. Não há porquê eles não se dobrarem e eles não reverenciarem a Deus. Por quê? Porque eles não são ignorantes. Aqui que está o ponto. Veja, meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo aqui que aquela geração do tempo de Jesus Cristo, aqueles judeus e aqueles ouvintes que estavam ali, eles ouviram Jesus falar. Observe, você está observando que Jesus disse, se eu não viera, nem lhes houvera falado. Veja, está falando aqui da sua palavra. Ele é o verbo, ele falou, ele trouxe a revelação do Pai. Eles ouviram ele falar, mas não só isso. Eles não só ouviram ele falar, mas eles viram ele praticar obras impressionantes. Ele diz no versículo 24, se eu entre eles não fizesse tais obras, e veja que ele enfatiza aqui, quais nenhum outro tem feito, ninguém fez o que eu fiz, e ninguém fará. Eu fui alguém que disse, Lázaro veio para fora, e Lázaro estava 4 dias morto, e Lázaro saiu. Eu fui alguém que andei pelas águas, eu fui alguém que multiplicou pães e peixes e alimentei uma multidão. Eu fui alguém que fez coisas extraordinárias, que curei o cego de nascença, e eles até me julgaram por causa disso, julgaram o cego e não aceitaram. Lembra lá do capítulo 9? Estou só citando os milagres que João nos conta. E João diz que foram milagres, muitos e muitos milagres, ele só selecionou alguns. As obras que Jesus fez foram extraordinárias e numa quantidade que nós não podemos, irmãos, nem imaginar. Os milagres que Jesus fez, com a autoridade de Deus, porque Ele é Deus, curava cegos, ressuscitava mortos. Esses milagres mostravam a palavra que Ele trouxe, a palavra do Pai. Os milagres que Ele fazia testificavam que as palavras dEle eram verdadeiras, porque só o Messias poderia fazer isso. Portanto, não há desculpa. Eles não são ignorantes, eles não podem alegar, olha, nós nunca ouvimos, nós não sabíamos de nada. Aquela geração ali, ela ouviu e ela viu os milagres, e esses milagres estão aqui nas Escrituras, nos 4 evangelhos, não todos evidentemente, mas João diz que foram muitos e muitos, e que nós temos aqui como que uma demonstração do que os evangelistas resolveram contar, dessa quantidade enorme de milagres. Eles viram, eles ouviram a palavra de Deus, eles viram. Jesus, portanto, diz no versículo 22, observe, se eu não viera nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas não é esse o caso. Eles não seriam culpados desse pecado. Quando ele diz aqui, não teriam pecado, não significa que eles não tinham pecados. É claro que eles tinham pecados, caso Deus não mandasse Jesus, eles teriam os pecados deles, eles seriam condenados pelos pecados deles. Mas aqui Jesus está falando, não teriam esse pecado específico, isto é, o pecado de rejeitar a palavra que foi anunciada a eles tão claramente. Veja que ele diz, irmãos, no versículo 24, se eu entre eles não fizesse tais obras,
quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Significa que eles não tinham pecado nenhum? Não. Eles não teriam esse pecado específico, ou seja, além de terem ouvido a palavra tão clara sendo pregada e ensinada a eles, eles viram os milagres, eles viram Lázaro vivo, eles viram o cego de nascença, eles souberam que Jesus multiplicou pães e peixes, eles sabiam, toda aquela região sabia, as autoridades judaicas sabiam dos grandes milagres que ele estava fazendo. Mas o pecado foi: não aceitamos esse Messias é uma fraude, esse Messias não é o verdadeiro Messias, rejeitamos a ele, vamos matá-lo. Eles fizeram isso não porque eles fossem um povo ignorante, fosse um povo que não tinha conhecimento da palavra de Deus e não tinha as evidências dos milagres de Cristo, muito ao contrário, eles sabiam, eles conheciam, eles ouviram, eles viram, mas ainda assim eles odiaram. Por quê? Por causa do nome de Jesus. Porque o nome de Jesus era uma mensagem, era uma revelação insuportável para eles. Esse Pai, eles não queriam saber desse Pai, desse Deus, eles não queriam saber desse Messias. É verdade, não podiam negar, estava na frente deles, era a palavra de Deus, era os sinais de Deus, mas eles dizem: não aceitamos, não aceitamos. Por quê, meus irmãos? Porque eles odeiam a Deus, porque dentro do coração deles há um ódio desde Adão para cá, há na natureza humana um ódio a esse Deus, há aquilo que o diabo tentou a eles: sereis Deus. Os homens querem ser Deus, os homens querem instituir deuses de acordo com seus pecados, os homens odeiam esse Deus verdadeiro. Paulo diz que isso acontece até na criação. Vocês conhecem, eu creio que todos aqui conhecem muito bem, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, já li aqui várias vezes na igreja, já citei aqui, o que Paulo diz lá, que eles rejeitam a revelação de Deus na criação. O sol brilha todos os dias, meus irmãos, todo dia nasce o sol, dizendo: há um Criador. Todo dia Deus distribui o pão por toda a terra, todo dia Ele faz a semente crescer, Ele envia chuvas, Ele traz benefícios aos homens, mas esses homens dizem: não aceitamos, não cremos nesse Deus, não queremos esse Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 2 que Deus colocou neles um padrão da sua lei na sua consciência. Eles sabem que roubar é errado, eles sabem que matar é errado, eles sabem que fazer as coisas é contra a lei de Deus, eles percebem isso. Há um padrão, desde criancinha, a criancinha sabe que mentir é errado, por isso que ela mente toda sem jeito para o pai e para a mãe. Há um padrão ali que Deus colocou, mas os homens afogam a consciência, cauterizam a consciência, negam a revelação, não querem saber. E acontece o mesmo quando vem a revelação do Evangelho. Quando Jesus começou a pregar, eles fizeram exatamente a mesma coisa. Eles disseram: não queremos essa mensagem, nós odiamos essa mensagem. Eles rejeitam. Por quê, irmão? Porque eles odeiam a Deus. E Jesus deixa bem claro, observem, no versículo 22, que eles não têm desculpa. No versículo 24, eles não têm desculpa, mas ele adiciona mais uma informação que está bem relacionada a essa. No versículo 23, observe bem aí, por favor, ele diz assim: aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras quais nenhum outro tem feito, não teria o pecado. Mas agora, olha o que ele diz de novo: viram-nas e me odiaram, a mim e a meu Pai. O ódio a Jesus é correspondente, é proporcional ao ódio ao Pai. Na medida que eu odeio Jesus, que alguém odeia Jesus, odeia também o Pai. Porque Jesus vem do Pai. É impossível uma pessoa dizer: eu amo a Deus, eu temo a Deus, eu honro a Deus, sem ser um crente em Jesus. É mentira, é mentira.
O Deus deles é o Deus falso, não é o Deus verdadeiro que enviou Jesus. Eles odeiam esse Deus. Se não é um crente, odeia esse Deus. Se odeia Jesus, se não crê em Jesus, se diz que Jesus é uma fraude, odeia Deus, odeia o Pai. Mas é isso, irmãos, eu quero deixar bem claro para vocês. É isso que acontece com todos nós, sem exceção, a não ser que a graça nos liberte. A não ser que Deus faça um milagre no nosso coração, mude esse coração duro, de pedra, para um coração de carne maleável, quebrantado, crente, que veja isso e se comova e se arrependa e creia em Jesus e se volte para Deus e ame a Deus. Você deve ter uma grande gratidão, porque você não é melhor do que isso. Se você hoje é um crente, saiba que foi Deus que mudou você. Porque você ia até o inferno na sua rebeldia, se Deus não tirasse você desse caminho. Por melhor pregação que você ouvisse, por mais que a pregação que você ouvisse fosse fiel, por mais que o próprio Jesus, como esse foi o caso, estivesse na sua frente, você não creria. E se você crê, é porque Ele teve misericórdia de você. Você já agradeceu a Deus por isso hoje? Você já agradeceu a Deus porque você é um crente? E você já percebeu que na verdade você não pode odiar os que odeiam você por causa de Jesus, que você deve ter pena deles, você deve amá-los, você deve orar por eles. Eles são culpados, mas você deve se entristecer por isso na vida deles. E finalmente, meus irmãos, Jesus diz no versículo 25 que na verdade tudo isso já estava profetizado. Ele diz assim: mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem causa. Odiaram-me sem causa. Onde está escrito isso? Em 2 salmos. Podemos dizer que são 2 salmos messiânicos, ou seja, salmos que profetizam sobre o Messias. O Salmo 69, que eu iniciei o culto hoje lendo com vocês, o Salmo 69, e o Salmo de número 35. Eu vou pedir que nós leamos o Salmo 35 agora. Vamos ler? Observe o Salmo 35. Aquilo que aconteceu com o salmista, aquilo que aconteceu com Davi, aconteceu com Jesus, muito tempo depois. E Davi estava profetizando sobre Cristo. Davi é aquilo que nós chamamos de tipo de Cristo. E Jesus é um antítipo, ou seja, aquele que cumpre o tipo. Veja o que Davi diz no Salmo 35. Vamos ler. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso, escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou. Caia ele nessa mesma destruição, e a minha alma se alegrará no Senhor, e alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me, preste bem atenção nisso, o mal pelo bem,
o mal pelo bem. Isso é muito importante. Roubando a minha alma, mas quanto a mim, olha o que Davi diz: quando estava enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Ele orava por eles, irmãos, ele orava por eles, portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo, andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Isso que Davi fazia por eles. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações, é a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre o muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos em mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par a par contra mim e dizem: hoje nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o tens visto. Não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu e Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegre de mim. Não digam em seus corações: alma nossa. Não digam: nós o havemos devorado. Envergonhem-se, confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal, vistam-se de vergonha, de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem alegre-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo, e assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Esse é Cristo, meus irmãos. Cristo veio a este mundo, Cristo se encarnou, Cristo se humilhou, Cristo chamou os homens ao arrependimento, Cristo anunciou o amor do Pai, Cristo anunciou a graça. Cristo disse: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Cristo foi até a cruz por pecadores. Cristo orou por eles quando estava crucificado. Cristo morreu por pecadores. Cristo amou a humanidade, mas Cristo foi odiado o tempo todo. Cristo, enquanto fazia bem a eles, devolveram o mal a ele, tornaram o mal pelo bem. Versículo 12. Deus tem sido tratado assim todos os dias. Ele faz brilhar o seu sol todos os dias, ele faz brotar a semente e dá pão aos homens todos os dias, e todos os dias os homens o desafiam, e todos os dias os homens o matam no seu coração, todos os dias os homens o odeiam. Eis a ingratidão dos pecadores, eis que eles odeiam o Senhor, que é só bondade, graça, glória, justiça. Não há motivo para odiá-lo, mas ele é odiado. E se pudessem, os homens matariam Deus, e mataram, no certo sentido, quando mataram Jesus. O que eles estavam dizendo? Não queremos esse Deus. Esse é Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz, vamos voltar, meus irmãos, aqui para João. O Senhor Jesus Cristo diz, tudo isso estava profetizado no Salmo 69, no Salmo 35, não vou ler 69, que já li com vocês no início do culto. E Jesus diz aqui no versículo 25, mas é para que se cumpra, e vejam que coisa ainda mais impressionante, para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Vejam, é a lei dos judeus. Os judeus conheciam este salmo, os judeus conheciam o Salmo 35, os judeus conheciam o Salmo 69, era a lei deles, eles tinham a lei apontava para Cristo, mas eles odiavam. Eles diziam que guardavam a lei, eles diziam que amavam Moisés, mentira. Eles tinham as escrituras, mas eles colocaram no lugar das escrituras a sua visão de Deus. E quando Deus veio e falou com eles, cumprindo as escrituras,
eles o odiaram. E isso já estava profetizado no Salmo. Aqui, o Senhor Jesus Cristo aponta para que isso significa uma grande ingratidão. É por isso que o oposto é verdade também. No momento que nós entendemos quem é Deus, e entendemos toda a sua graça e sua misericórdia, nós passamos a ser o que, irmãos? Gratos. Se você é um crente, seja grato. Ame esse Deus. Sirva esse Deus. Para você deve ser a coisa mais terrível pecar contra Ele. Ofendê-lo. Porque você o ama, porque você é grato a Ele, porque Ele lhe salvou, porque Ele mandou o Filho para morrer por você naquela cruz. Sem mérito nenhum seu. Como você vai amá-lo, como você vai honrá-lo, como você vai ser grato a Ele, quanto mais você entender o tamanho da graça de Deus revelada por um pecador como você, que só merecia o inferno, mas que Ele deu o Filho para que você fosse salvo, fosse perdoado, justificado e se tornasse co-herdeiro e pudesse habitar com Cristo para sempre. Co-herdeiro com Jesus e habitar com Ele para sempre. Esse é o Senhor, meus irmãos. Me permitam, irmãos, encerrar essa exposição hoje, deixando alguns conselhos para vocês, para que nós possamos meditar, sair daqui pensando no que nós ouvimos nesta noite. Em primeiro lugar, eu gostaria que nós lembrássemos que o conhecimento de Deus é proporcional à revelação de Cristo. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça de que em conhecer Jesus, em ouvir Jesus, que você conhece Deus e que você ouve Deus. Ouça a Cristo. Se apegue a Cristo. Cristo está nas Escrituras. Ore, peça que Deus lhe revele mais esse Cristo. Entenda a mensagem dele. O nome dele é a revelação do Pai. Ouça Cristo, leia a sua Bíblia, medite, guarde o dia do Senhor, ouça a pregação, se exponha à pregação, com oração, coma do pão. Hoje nós falamos aqui que Jesus é o pão da vida. Continue se alimentando de Cristo. Cristo é a revelação do Pai. Segundo conselho, meus irmãos, que está relacionado com esse, aproveitemos a revelação que Deus nos dá em Cristo. Ouça bem o que eu vou lhe dizer hoje à noite. Os que rejeitam essa revelação se tornam indesculpáveis. E o estado deles se torna pior. É uma grande bênção ouvir pregação e crer. Mas é pior ouvir pregação e rejeitar. Pregação fiel. É uma grande bênção saber quem é Jesus, recebê-lo, amá-lo. Mas a culpa aumenta quando a pessoa ouve e não crê, e rejeita, e despreza, e pisa no sangue de Jesus. Não faça isso nunca. Isso é um alerta para todos nós, meus irmãos. Vocês têm ouvido, se eu estou pregando fielmente a palavra de Deus a cada domingo, vocês têm ouvido sobre Cristo a cada domingo. Não despreze. Não trate com leviandade, mas leve a sério. Creia. Busque conhecer a Jesus. Não rejeite a palavra que o Senhor tem trazido para você. Em terceiro lugar, lembremos que o amor a Deus é proporcional ao amor a Jesus. Não esqueça que você jamais pode dizer que ama a Deus se você não ama a Jesus. Mas que se você ama a Deus, é porque você ama Jesus. Se você ama Jesus, se você honra Cristo, se você confia nele, se você descansa na sua obra, é porque você então ama a Deus, porque ele veio de Deus. O amor a Cristo é amor a Deus. O oposto também é verdadeiro. O ódio a Cristo é ódio a Deus. Quarto lugar, meus irmãos, quarto conselho, que não nos façamos culpados de ingratidão. Rejeitando, melhor dizendo, a revelação em Cristo, recebamos essa revelação, sirvamos ao Senhor com gratidão. Veja, a grande ênfase do Salmo 35 é a ingratidão. Davi diz: eu orava por eles, eu tratei eles como irmãos, eu tratei eles como minha mãe, mas eles me rejeitaram, eles me traíram. Seja grato a Deus todos os dias. Você vê o sol brilhar, diga obrigado, Senhor. Mas acima de tudo, seja grato a Deus por causa da cruz de Jesus. A cruz de Jesus é um motivo
de nós irmos para o céu, irmãos, e de nós sermos libertos do pecado. Louvado seja Deus, sejamos gratos ao Senhor, amemos esse Deus, sirvamos Ele, levantemos todo dia de manhã, digamos assim: Senhor, eu quero te servir, porque eu te amo, eu sou grato, porque o Senhor me salvou, sem nenhum merecimento. O Senhor me amou no seu Filho Jesus. Em quinto lugar, meus irmãos, um quinto conselho: ouçamos a lei. Aquele povo ouvia a lei, mas ouvia com ouvidos surdos. Ouça a lei. As escrituras todas apontam para Jesus. Veja, nós lemos o Salmo 35, nós lemos o Salmo 69. Ouça a lei. Leve a sério este livro. Esta é a palavra de Deus. Essa é a mensagem de Deus para nós. É um livro diferente de todos os outros. É infalível a palavra de Deus. Leia todos os dias com oração, até mesmo de joelhos, como dizia um puritano do passado, clamando, orando e dizendo: ó Senhor, revele-se a mim. Tire um tempo todos os dias para se deleitar nas Escrituras, para estudá-la, para orar, para dizendo assim: Senhor Jesus, revele-se a mim. Cristo está de Gênesis a Apocalipse, irmãos. Leia bons livros, especialmente guarde o dia do Senhor. Venha para a igreja de manhã, venha para a igreja à noite, ore pelo seu pastor, ore por mim, ore pelos outros ministros do Evangelho, para que você possa conhecer este livro. Nosso papel é pregar este livro, e este livro, pregando esse livro, é pregar Cristo, porque Cristo é o centro da Bíblia. Não seja negligente como aqueles judeus foram, conhecendo o livro, mas deturpando o livro para a sua própria condenação. Em sexto e último lugar, entendamos bem, esse na verdade é o propósito principal de tudo que Jesus vem falando aqui. Entendamos bem o que ocorre no mundo. Esse é um mundo, irmãos. Não fique assustado, para que não nos surpreendamos. O mundo não conhece a Deus. Ouça, o mundo não conhece a Deus. Odeia a Deus, odeia a Cristo. Odeia, eles não querem saber. Não se assuste, porque quando você começa a falar de Jesus, não tem muito tempo que eu fui visitar uma pessoa doente. Aí a pessoa estava toda solícita comigo, quando eu falei assim: olha, eu vou orar por você, vou pedir que o Senhor te abençoe na tua enfermidade. Irmãos, foi só eu falar de Cristo, do Evangelho, a pessoa doente fechou a face, ficou aborrecido. Não fique assustado com isso. O homem odeia, homens e mulheres sem a obra do Espírito Santo, eles vão odiar a sua mensagem, mas não os odeie por isso. Eu queria encerrar fazendo essa pergunta, eu vou responder semana que vem, com a exposição da semana que vem. Como nós devemos responder o ódio do mundo? Jesus diz, no versículos 26 e 27. Bora ler? Da semana que vem a gente vai estudar esse texto, se Deus quiser. Ele diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Meus irmãos amados, como devemos responder o ódio do mundo? Eis que Jesus nos responde aqui. Eu vou tratar de semana que vem. Testificando no poder do Espírito Santo. O mundo nos odeia, nós continuamos testificando. O mundo nos persegue, nós continuamos testificando. O mundo vem e até nos mata, mas nós continuamos testificando. Deus quiser, semana que vem nós vamos falar desse testificar. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Ó Senhor, obrigado, porque nós podemos hoje à noite, Senhor, estudar estes 5 versículos tão preciosos. Nós rogamos, nós pedimos pelo seu Espírito Santo, o Senhor nos guarde da culpa relatada aqui nesses versículos, que o nosso coração nunca seja duro, mas seja crente e cresça na fé. Opera, meu Deus, de uma tal forma também que nós possamos não nos surpreender com o mundo, mas entender o que ocorre devido à maldade do coração humano. E que possamos ser consolados, porque no final das contas, e gratos, o Senhor nos livrou. E possamos levar a eles o testemunho do nosso amado e bendito Salvador Jesus Cristo.
o Senhor seja cada vez mais glorificado em nossa vida. Assim nós oramos em Cristo e agradecemos.